Olá, pessoal. Eu sou o Tiago Siqueira, consultor em gestão empresarial desde o ano 2000 e especialista em administração do tempo e qualidade de vida. Esse tema sempre fez parte ao longo de minha vida, não somente a minha vida, como também aos meus irmãos, exatamente porque a gente sempre teve essa referência dentro de casa. E uma boa referência que a gente teve foi o nosso pai, que sempre foi uma pessoa bastante organizada, não somente nas suas atividades pessoais, como também nas atividades profissionais. E ao longo da nossa infância, a juventude e vida adulta, a gente, com essa referência, foi trazendo no nosso hábito de viver, não somente a nossa vida pessoal como profissional, que ela se mistura na realidade, viver de uma forma organizada. Convivendo desde pequeno com isso, eu faço a gestão do meu tempo com muita naturalidade e levo essa questão não somente para a minha atividade pessoal, como também para a minha atividade profissional. Na realidade, isso faz parte do meu perfil e é com base nisso que eu consigo ajudar você a melhorar o seu hábito para poder ser mais organizado no seu dia a dia e, por consequência, administrar melhor o seu tempo. Agora, falando um pouco do meu dia a dia, que não deve ser muito diferente do seu dia a dia, ele é bastante ocupado e muito atribulado. Tanto, de novo, para lidar com as questões pessoais, como também com as questões profissionais. E na prática, eu consigo administrar a realização dessas atividades no meu dia a dia com boa organização. Isso significa encaixar todas as atividades que eu exerço, de novo, tanto pessoal quanto profissional. Afinal, o dia, que tem 24 horas, a gente precisa dar conta de todas essas nossas atividades. Agora, uma dica importante para que a gente possa administrar bem o nosso tempo é usar a boa organização, mas também priorizar as atividades que a gente considere importante para serem realizadas em nossas vidas. E isso significa ter que dizer não para uma série de outras atividades que a gente vai ser demandado necessariamente, seja no trabalho, seja dentro de casa. Então, se a gente conseguir administrar bem essas demandas que acabam atrapalhando, que possam acabar atrapalhando a boa gestão do nosso tempo, e a gente vai saber, a gente vai identificar quais são essas, essas demandas que podem atrapalhar um pouco a gestão do nosso tempo, a gente vai conseguir, com boa organização e priorizando o que a gente entende que é importante, fazer o que precisa ser feito. Para exemplificar um pouco o meu dia a dia, e mostrar a importância de a gente ficar ligado com o tempo e também nesse tempo a gente organizar as atividades que a gente precisa fazer nesse dia a dia. Eu costumo normalmente no dia anterior dar uma olhada na minha agenda, que aliás a agenda para mim eu considero uma das principais referências para a boa organização do nosso tempo. Então, eu uso a agenda para poder verificar o que eu tenho para fazer no dia seguinte. Então, eu já mentalmente meio que projeto o que eu vou fazer no dia seguinte. E normalmente eu começo com atividade física. Obviamente, esse é o meu jeito, esse é o meu estilo, que não necessariamente pode ser o seu jeito. Para exemplificar a questão da boa organização com priorização do que precisa ser feito, eu vou trazer o meu exemplo como experiência. E aí, essa experiência é associando as atividades pessoais e profissionais. Agora, importante, é, essa é uma experiência minha que pode usar para você como referência, mas não necessariamente usar para você como uma referência para copiar, mas para verificar a importância da boa organização do tempo para que a gente possa encaixar o que é prioridade para a gente. A minha prioridade é esse exemplo que eu vou colocar. Então, minha rotina, ela se estabelece muito cedo, que normalmente, para mim, eu me considero mais produtivo no horário matinal. Para você pode ser diferente, pode ser no horário da tarde, pode ser no horário da noite. Para mim, eu me considero muito produtivo no horário matinal e para fazer atividade física, não tenho dúvidas. Se eu deixar para a noite, por exemplo, é muito possível que eu acabe deixando de fazer. Então,
eu começo a atividade física cedo da manhã, aliás, muito cedo, porque dentro da minha cronologia do dia, eu tenho, por exemplo, às 6 da manhã, já a programação de organizar minhas filhas para levar à escola e 6h30 da manhã, no máximo, é o horário que eu tento sair de casa para poder dar tempo, não somente de deixar, por conta do congestionamento da rua, então dá tempo de deixar na escola e poder dali começar a fazer as atividades de trabalho. Então, como eu tenho uma programação que é anterior às 6 horas da manhã e a minha a, atividade física é bastante intensa, vou dizer assim, em termos de dedicação de hora, eu tento fazer uma programação de frente para trás. Como é que eu faço? Se eu tenho 2 horas de treino e eu tenho que estar em casa 5h50 da manhã, 5h45 da manhã, então, necessariamente, eu vou começar a atividade física de 3h45 da manhã, 3h30 da manhã ou 4 horas da manhã, dependendo do tempo de exercício que está programado para o dia. E aí, quando eu concluo, chego em casa e aí eu vou organizar as questões que são precisas antes de acordar as minhas filhas, como, por exemplo, preparar o café da manhã rapidamente, né? Arrumar, aqui eu tenho plantas, tenho pet, aí eu faço uma arrumação rápida nessa questão para poder, aí, 6 horas da manhã, no máximo, acordar as meninas e junto, obviamente, com a minha esposa e a funcionária, a gente organizar a saída para, no máximo, 6h30 da manhã, a gente tá livre para poder se deslocar à escola. E aí, quando eu deixo elas na escola, aí eu vou para a atividade profissional. Então, eu tenho uma agenda dedicada para a atividade profissional a partir das 7h30 da manhã. Se eu fizer uma programação antes disso, é muito possível que eu não dê conta. Ou mesmo quando eu tenho, de fato, uma necessidade de eh, usar um horário mais cedo para alguma atividade profissional, aí eu vou fazendo uma combinação com a minha esposa para que a gente possa se ajudar nesse processo. Então, mas aí eu estou livre para atividade profissional, que aí eu faço ao longo do dia. Obviamente, o dia ele não é 100% ocupado para atividade profissional e eu vou, ao longo do tempo, também fazendo outras atividades que são necessárias, tanto atividades pessoais como também afazeres domésticos. Exemplo, fazer feira. Às vezes, quando desmarco um compromisso, eu já estou na programação para fazer a feira. Se desmarcou, eu já ocupo esse momento para poder realizar essa atividade. Recentemente, inclusive, estava programado para fazer 8h30 da noite, que era quando concluía meu último compromisso profissional, mas desmarcou uma atividade entre 10h30 da manhã e 11 horas, que aí eu, na mesma hora, fiz essa relocação dessa programação. Então, imprevistos acontecem para o bem, e imprevistos acontecem para o mal, mas também acontecem para o bem. Então, nessa situação, a gente vai encaixando os nossos afazeres durante o dia. E aí, quando termina o dia, a gente percebe que consegue fazer, se não tudo, grande parte do que ficou programado. Agora, o que é importante não é analisar o que eu faço no meu dia a dia. Esse é um dia a dia que eu me adequo a partir das minhas necessidades e dos meus afazeres. O que é importante é refletir como eu me organizo no dia a dia para que você possa refletir como é que eu posso me organizar da melhor forma para poder dar conta do que você tem para fazer no seu dia a dia. E no final de semana, ele também é bem parecido. Agora, o tempo de dedicação à família acaba sendo muito maior do que a dedicação ao trabalho. Então, da mesma forma que eu começo o dia fazendo atividade física durante a semana, eu começo também o final de semana realizando atividade física. E quando eu retorno para casa, aí eu começo, de fato, a estar 100%, vou dizer assim, dedicado às minhas filhas, à minha esposa, à família. E aí é quando a gente vai fazer atividade de lazer e se organizar para qualquer outra questão com os nossos familiares, viagens, passeios.
enfim. Então é divertimento para que a gente possa recarregar um pouco as baterias, para que segunda-feira a gente comece novamente a rotina do nosso dia a dia, associando a atividade pessoal com a atividade profissional. E no campo profissional, eu sempre percebi que isso também contribui para o meu dia a dia, como também para o dia a dia dos meus clientes. Como eu tenho um hábito de organização, então isso passa a ser referência para as pessoas que me veem ao longo do dia a dia. E aí significa, por exemplo, uma reunião, pontualidade nas reuniões. Como eu sou muito pontual, as pessoas utilizam como referência essa pontualidade e acabam, na sua grande maioria, sendo pontuais para realizar as reuniões, tanto para começar quanto para concluir. O uso da agenda também é uma boa referência. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que eu consigo dar conta, e eu abro a minha agenda para que as pessoas vejam de algum modo o que é que eu registro na agenda. E aí, de novo, o uso da agenda, como eu falei, é uma das principais ferramentas que eu utilizo para a boa gestão do meu tempo. Então, a agenda é o lugar onde eu registro não somente as atividades profissionais, como também as atividades pessoais. Afinal, 24 horas disponíveis no dia é, são para que a gente possa realizar todas as nossas atividades. Como também eu registro outras questões. Exemplo, data de aniversário. Então, eu recebi, inclusive, de um cliente, como é que você sempre se lembra das minhas datas do meu aniversário? E muitas vezes é por essa questão, né? Porque eu tenho alguém que possa me lembrar, e esse alguém é a agenda. Isso é organização. Então, para o cliente, vendo alguém de forma organizada, também utiliza como uma boa referência para a melhoria do seu dia a dia no campo da organização, que por consequência isso vai impactar também no hábito da boa gestão do seu tempo. Eu falei aqui um pouco sobre a rotina do meu dia a dia e a forma como eu me organizo para poder dar conta das atividades que eu me comprometo a realizar nesse meu dia a dia. E você, tem alguma dificuldade com a administração do seu tempo? Me conte aqui nos comentários. É isso aí, e até a próxima.